Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chego aqui com uma questão da Fundação Getúlio Vargas, cobrada no ano de 2022, sobre princípio fundamental da contagem. Vamos acompanhar a resolução e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos lá. Diz o seguinte: utilizando os elementos do conjunto, e aí ele te dá o conjunto, te diz o seguinte, que lá os elementos desse conjunto tem quem? Tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A quantidade de números ímpares de 3 algarismos distintos, isso é importante, que podem ser formados é. Então vamos lá. Qual é a restrição máxima que ele te dá aqui? A restrição máxima é a restrição de ele tem que ser um número ímpar. Para um número ser um número ímpar, ele precisa terminar com um algarismo ímpar. O último algarismo dele tem que ser ímpar. Então não tem a possibilidade de ser um número ímpar terminando com um algarismo par. Ele obrigatoriamente tem que terminar com um número ímpar. Então, quais são as possibilidades que a gente tem para essa situação? A gente tem a seguinte: para terminar com um número ímpar, para ser um número ímpar, ele pode terminar com 1, 3 e 5. Nesse conjunto aqui, nessa situação apresentada. Então, vamos lá. A gente tem 3 algarismos. Vão ser 3 algarismos. Então, o número vai ser composto por um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Tranquilo. Até aqui, tudo bem. Vamos começar pela restrição. Vamos supor que aqui seja uma caixa e aí esses algarismos vão estar numerados. E você vai retirar esses algarismos. Então, por exemplo, para retirar o último algarismo aqui, porque a gente tem sempre que começar pela restrição, e aí esse caso aqui ele tem 3 restrições. O número tem que ser ímpar, tem que ser de 3 algarismos, e a gente tem que entender o seguinte, que o 0, quando você for colocar na primeira casinha aqui, na centena aqui, quando você for compor o número, não existe 0,23, por exemplo. Não existe. 0 à esquerda, a gente não escreve. Então, nessa situação, a gente não vai poder usar o 0 usando aqui para a primeira casinha. Mas aqui no último, eu só posso usar quem? Porque ele tem que ser ímpar. Então, para esse último aqui, para o algarismo da unidade, a gente tem 3 possibilidades. A gente tem o número 1, 3 e o 5. O algarismo 1, 3 e 5. Tranquilo, mas vamos lá. Aqui em cima vão ficar as opções. Isso daqui não significa que eu estou usando o número, não. Ou seja, quando você for colocar a sua mão aqui dentro dessa caixa para retirar esse algarismo, quantas possibilidades você tem? Você pode retirar quantos algarismos? Eu posso retirar 3 algarismos. Ah, mas você está me dizendo que eu estou tirando o algarismo 3? Não. Eu estou te dizendo que você tem 3 possibilidades. 3 possibilidades é diferente de 3 de o seu número 3, de seu algarismo 3. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Aquele número ali de cima, ele não é, esse 3 aqui, ele não é o número 3 daqui de baixo, da caixinha. Ele é a possibilidade, ou seja, vamos supor que você retirou o algarismo 5. Beleza? Eu retirei o algarismo 5. Aí você tem que olhar para a outra restrição. Qual é? Que ele não pode começar com o algarismo 0. Então, aqui, ele pode ser qualquer um dos algarismos? Sim. Tirando o 0 e o 5, ele pode ser qualquer um dos algarismos. Vitor, mas por que tirando o 5? Porque, olha, algarismo distinto. Se ele não nos refere, se ele não nos fala se é algarismo distinto, você pode fazer repetindo o 5. Mas como ele está dizendo que é algarismo distinto, obrigatoriamente, eu não posso colocar o 5 novamente, porque eu já tirei ele para a unidade. Eu não posso repeti-lo na centena ou na dezena. Eu não posso fazer isso. Então, a gente tem quantas possibilidades aqui?
eu vou ter o algarismo 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter o algarismo 1, 2, 3 e 4. Quantas possibilidades ao todo eu terei para retirar esses algarismos? Eu terei 4 opções, 4 possibilidades. Gente, mais uma vez, não significa que eu estou retirando o algarismo 4. Eu tenho 4 possibilidades e não retirando o algarismo 4. Vamos supor que você foi lá e retirou o algarismo 2. Tranquilo. Quando você for colocar aqui as outras possibilidades, você vai escrever esse algarismo do meio, esse algarismo da dezena. Você tem quantas possibilidades? Vitor, eu não posso ter nem o 2, nem o 5. Sim, porque eu já escrevi ele no primeiro, na centena, já escrevi ele na centena e já escrevi ele na unidade. Então, não posso repeti-lo na dezena. Mas agora eu posso incluir o 0, porque o 0 ele você pode ter, por exemplo, como eu usei o 2, 205, por exemplo. Eu posso ter, é um número ímpar de 3 algarismos distintos e que vai me satisfazer a condição que ele nos dá. Então o 0 ele pode repetir, ele pode incluir na contagem para preencher a unidade, a casa das unidades. Então, vamos lá, vamos ficar assim, ó. Eu posso usar o 0, eu posso usar o 1, eu não posso usar o 2, porque eu já usei ele na casa das centenas. Eu posso usar o 3, eu posso usar o 4. Ou seja, eu tenho mais 4 possibilidades aqui. Ah, fiz todas as possibilidades, Vitor. Não tem mais nada para mais ser feito. O que você vai fazer agora? Multiplica todo mundo, ó. 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, o resultado é 48. Então, quantas possibilidades, ou seja, quantos números eu consigo formar tendo todas essas condições? Ser um número ímpar, ter 3 algarismos distintos e ele não pode começar com 0, porque não existe número escrito com 0. Não existe. O início dele ser 0. Então, seria um número de 2 algarismos. Se eu tivesse, por exemplo, 0,035, seria 35. Então, não seria um número com 3 algarismos, seria com 2 só. Então, a resposta para essa questão aqui está justificada na letra C. Então, a letra C está correta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Até mais.